que por isso nós queremos acabar com a escala 6 por 1, que levanta às 4 horas da manhã para trabalhar, que trabalha duro, que trabalha sábado, trabalha domingo. E destes filhos desta classe operária, 11 mil estão presos. De um total de 888 mil. Então não dá para a gente generalizar. E eu quero só fazer um recorte também, quando nós falamos em crianças e adolescentes, e aumentar a pena. Que a mim, e aí me perdoa, sargento, mas é uma coisa que não há, e não é, obviamente que não é pessoal, mas é uma constatação. A senhora falou, a esquerda defende. O que a direita defende hoje? A redução da maioridade penal, porque para essas pessoas que houve ameaça, violência, 3 anos de cadeia é o teto. Então aumenta isso. E para o 8 de janeiro, que eram adultos que quebraram, que ameaçaram, que bateram, que vieram organizados em bando, que tinham organização e que reclamam agora que estão há mais de 3 anos presos. Onde é que está a lógica? Quer dizer, para quem quebrou toda a Câmara Federal, 2 anos é o máximo. Agora, para o menor que faz, menor de idade, que faz ameaça, que furta e que mesmo comete crime, foi dito aqui, esse fica por tempo como ficaria um adulto. Não há coerência nesse processo. O processo é político, é o tempo político. É o tempo político. Eu entendo que é o tempo político, é por isso mesmo que no tempo político você faz isso aí. Nós temos, eu sou do Paraná, nós temos um caso emblemático. Não é adolescente, mas um deputado, Ribas Carli, ficou conhecido no Brasil inteiro porque estava fazendo racha, né, que é o termo vulgar para fazer corrida com carro, passou em cima em 190 km por hora, inclusive pai de uma deputada, que foi uma deputada que foi aqui dessa casa, mãe de um dos meninos, matou os 2 meninos que estavam dentro do carro, até hoje não foi julgado. Eu estou falando de 2010, 15 anos depois não foi julgado. Por quê? Porque tem grandes advogados. Então, essa pessoa poderia estar na cadeia se fosse o quê? Se fosse o contrário. Se fosse um daqueles rapazes que foram mortos, que fossem pobres, acabasse acontecendo a mesma coisa, que seria uma tragédia também, com o deputado morto. Então nós invertemos a lógica. O que nós estamos julgando aqui não é se o menino tem 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos e está com um grama de cocaína, ou se está com um cigarro. É quem está. Porque quem fuma e quem cheira no Brasil são todos os setores da sociedade? São. Mas nós sabemos onde está o grande consumidor. Não está nas favelas. Não está na favela. Ele está nos grandes condomínios. Na minha cidade, Curitiba, ele está nos prédios de luxo. Ele está nas grandes festas. Quando nós vemos uma festa onde nós temos, eu quero só fazer aqui mais uma ressalva, quando nós temos uma festa onde uma pessoa com muito recurso, isso é público, estupra uma menina e depois diz que não, que tinha um cheirado, tinha um bebido, e não acontece nada com ele, aliás, não sai nem o nome dele. Se fosse uma outra pessoa que tivesse 12, 13, 14, 15, 16 anos, mas que fosse pobre, fizesse a mesma coisa na hora que essa menina estivesse saindo, ele ou seria morto, ou iria para a cadeia, e a comunidade toda social iria incriminá-lo. Então é essa a lógica do debate que eu acho que nós temos que prestar atenção. Eu não quero aumentar de 11 para 100 mil o número de jovens e adolescentes pobres do nosso país dentro das cadeias, nas condições precárias que tem a cadeia, mesmo que elas condições. Eu quero que eles estejam no orçamento. A partir do momento que estiverem no orçamento, e aí só fazendo, me permita um segundo. Eu estive uma vez no Sense, Sargento Portugal, num dos Senses que eu estive, e o menino, eu nunca pergunto por que está lá, né? O que aconteceu não me interessa, interessa dali para frente. Perguntei para o menino, como é que você está aqui no meio de adultos, que já estavam, os adultos estavam esperando para ir para a cela. Que ele fica em cela, é bom que se diga. Ele falou, eu cometi um assassinato com meu pai. Eu falei, quantos anos tem? 13. Você foi junto com seu pai? Não, eu matei meu pai. Aí eu fiquei me perguntando, um menino de 13, desse tamanhinho, de 13 anos para matar o seu pai, o que ele passou antes desse processo? E outro eu perguntei para o menino assim, por que você está aqui? Porque eu roubei um celular do meu amigo da sala de aula. Mas cara, como faz? E como é que fica? Eu estou aqui porque a professora disse que sou um bom aluno, mas só que eu não posso sair daqui porque eu não tenho para onde voltar. Eu pedi para voltar para casa, minha mãe disse que não é mais para voltar, e o meu padrasto, se voltar, eu mato. Então eu vou ficar aqui enquanto eu puder, eu pedi para ficar mais tempo. Essa é a realidade dessas crianças que estão lá. Como é que eu trato todo mundo da mesma forma? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para você não entrar num processo de aumentar aquilo que já é ruim. Deputado Sargento, eu vou insistir na questão da idade. Se a PEC fosse aprovada aqui, uma delas, né? Digamos que fosse a de 16, reduzir para 16.
Por exemplo, esses comandos vermelhos da vida e outros, eles não iriam colocar para traficar e para roubar e tudo mais crianças menores ainda do que as de 15, as de 14? Eles sempre vão se adaptando. Porque o crime é organizado porque o Estado não é. Então o crime hoje, ele utiliza todas as ferramentas, como o deputado falou, e eu tenho que reiterar aqui. Você pode jogar para 16, quer ver cometer com 15, com 14. Então, por isso que eu falei que o crime tem que ser tratado como um crime. E não naquele momento ali como uma criança, um adolescente. O ECA, quando ele foi criado, foi para realmente proteger. Mas hoje nós teríamos que ter o ECA do crime. A gente tem que diferenciar o menor abandonado, vulnerável, que está na rua, não tem para onde ir. E muitas vezes ele é apreendido e colocado junto com o criminoso. Então a falta de estrutura do Estado mistura, como foi a facção. Pegaram um grupo político e misturaram com ladrões de banco. E deu o quê? A Falange Vermelha e hoje Comando Vermelho, e começou a mistura. Então hoje, se o país nosso vive uma crise, pode ter certeza que a culpa é exclusiva de todos os políticos. De todos os lados. Falta a presença do Estado. Da direita, da esquerda, do centro, de cima, espacial, todos os políticos têm culpa. Porque passa governo, entra governo. É uma das coisas que mais fiquei satisfeito. Foi semana passada eu vi que aqui no Palácio eu sou visto como independente. Eu falo do que eu quiser. Porque quem me trouxe aqui foram as pessoas que confiam no meu trabalho. Não foi grupo político que me colocou aqui. Não é grupo político que sai em defesa do que eu faço. Então eu falo a verdade. Todos passaram errando. Porque eu duvido que se a gente parar para ouvir a população, em colocar na rua abrandamento de pena, saída temporária, saidinhas de dia das mães, que mães choraram. Esse é um país que dá um recado que o crime compensa. Olha o que a gente está passando agora aí. Um escândalo de um banco. Muitos estão envolvidos. Que se apure o nome de todos. Sabe? Então, nós, como políticos, nós estamos errando com o povo. Porque o povo tem que ser protegido. O nosso país é muito rico e mal distribuído. Porque o rico, o político, tem um advogado bom. O pobre pode ter certeza que ele não tem advogado bom e acaba ficando preso. Nisso agora vocês o filho concordam. do rico não. Gente, infelizmente acabou o nosso tempo. Oh, é uma pena assim. Vamos fazer então a parte 2, porque o que eu falo, e é todo mundo que está nos acompanhando, se a gente chegou uma parte 2 ao ponto que chegou, pode ser que a culpa é dos políticos. Muito obrigada aos dois deputados. Eu conversei com os deputados Sargento Portugal e Tadeu Venere sobre a redução da maioridade penal, um tema que voltou a ser debatido aqui na Câmara. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube e também na página da Câmara. Até o próximo programa. Sou Fernanda Matheus. Vivemos um tempo que cuidar das pessoas precisa ser prioridade. E é por isso que o MDB acredita na educação como transformação, dignidade e construção de futuro. Sou Stephanie Amaral. O MDB luta pelos direitos humanos, diversidade, mulheres negras e famílias atípicas. Acreditamos em uma política que escuta, inclui e transforma. Venha para o MDB, o time campeão da democracia.
Classificação indicativa.